Glória a Deus, santo, santo, três vezes santo é o Senhor. Eu gostaria de nesse momento saudar a todos com a paz de Deus, no grato amor de nosso Senhor Jesus Cristo e as saudações cristãs para aqueles que estiverem me ouvindo. Esse canal, irmãos, é um canal de evangelismo, porém, aqui também nós tratamos alguns assuntos que muitas vezes somos questionados por alguns que são inscritos no canal, tem alguma dúvida. Então, nós nos vemos na obrigação de passar esses assuntos na luz e no conhecimento que Deus nos tem dado pelo Espírito de Deus, não que somos melhores, mas dentro de um contexto bíblico, não querendo aqui atacar nenhuma denominação, nem tampouco denegrir a fé de ninguém, porque nós não somos juízes. Porém, na luz das Escrituras, irmãos, queremos mostrar para esses que nos perguntaram o que é realmente aquilo que está escrito. Por isso, um conselho que nós devemos sempre dar a todos, que procurem ler as Escrituras, não ir atrás de qualquer coisa que vocês ouvem, mas até mesmo aquilo que eu falo, vocês vão lá nas Escrituras e busquem, orem, porque todo homem está sujeito a errar. Então, por esse motivo, nós não estamos aqui para atacar nenhuma denominação, mas mesmo assim, infelizmente, temos que citar algum nome, porque algumas pessoas que são da denominação A, da denominação B, fazem parte do nosso canal e nos perguntam, nos perguntam às vezes no comentário, perguntam às vezes no privado, e nós então pedem para nós fazer algum vídeo referente ao assunto, e nós fazemos na medida em que Deus nos dá a luz, certo, irmãos? Ontem Deus me deu a graça de fazer um vídeo a respeito de nós não julgarmos ninguém no sentido pessoal. Nós podemos julgar aquilo que a pessoa prega, porque está escrito: um pregue e os outros julguem. Agora, com referência a julgamentos de causas, nós não temos o direito, porque não somos juízes, não temos o diploma de juiz, e nem tampouco, irmãos, não podemos tratar assuntos que não competem à nossa função aqui na Terra. Como é que eu vou tratar um assunto se eu não sou advogado, tratar uma causa? Causa é coisa de juiz aqui da Terra, é advogado. Mas agora existem causas espirituais, que estas sim podem ser levadas perante um grupo ministerial e ali ser analisado e ser dado um conselho. Não, vamos dizer assim, dar uma sentença, mas um conselho, porque a sentença só pode vir segundo a revelação e a guia do Espírito de Deus. Vemos no passado, quando até o próprio rei Davi ia fazer alguma coisa, alguma guerra, ia combater alguma batalha, alguma guerra, ele não tomava decisões precipitadas, mas primeiramente ele procurava buscar de Deus os conselhos para saber se ia ou não na batalha, se ficava ou se ia, enfim. Ele não fazia as coisas segundo a sua cabeça, porque toda vez que ele fez, ele levou prejuízo, certo, irmãos? Então, não é diferente hoje. Nós temos que buscar a Deus, orar, temos que confiar no Senhor. Podemos sim, irmãos, pedir conselhos para aqueles que nós também achamos que têm uma certa capacidade espiritual para nos dar esses conselhos. Por isso que a palavra de Deus diz: comunicai aos santos as vossas necessidades e orai um pelos outros para que sareis. Então, deixando claro, já não estamos aqui atacando a tua denominação, nem a de qualquer um, mas se nós falarmos algum nome, eu tenho que falar daquela que eu saí ou de outra, para ter como pano de fundo, irmão, uma certa habilidade de você compreender
o que vai ser lido. Ontem eu mesmo disse, não podemos julgar os outros filhos do diabo. Nós não podemos chamar ninguém filho do diabo, porque somos servos de Deus e o Senhor Jesus Cristo não nos mandou fazer isso, mas o Senhor Jesus fez. Yeshua fez, que é Jesus Cristo. Porém, nós não podemos querer nos comparar com Jesus Cristo. Não fomos nós que morremos, não fomos nós que fomos crucificados, não fomos nós que fomos sepultados e também não somos nós que estamos à direita de Deus. Então é diferente, irmão. Não tem condições de um ser humano igual ao outro ser humano tomar o lugar do eterno para, em contrapartida, dar uma sentença. Vejamos no passado o próprio Moisés e outros profetas que vieram depois de Moisés não tomaram decisões sozinhos, sempre procuravam o conselho de Deus. Então, irmão, nós vamos fazer uma leitura aqui no Evangelho de João, com a ajuda de Deus, no capítulo 8 de João. E nós vamos ler, irmãos, capítulo 8, no versículo 42. Quando o Senhor Jesus estava falando com os fariseus, irmãos, que procuravam matar o Senhor Jesus Cristo, Yeshua. Então, no versículo 42, Jesus Cristo disse assim, eu vou ler na Bíblia King James. Ele disse assim, e disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? Não poderdes ouvir a minha palavra? Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os seus desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Somente até aqui, irmãos. Vejamos que nenhum discípulo, nenhum apóstolo, nenhum talmidim, quer dizer discípulo, usou esse termo, mas o Senhor Jesus, Yeshua, tinha essa autoridade de usar esse termo. Agora, irmãos, vamos fazer uma análise dentro de um contexto bíblico, não acusando o A, nem o B, nem o C, porque não compete a nós. O que é ser verdadeiro? A verdade, ela só tem um caminho. A verdade é Jesus Cristo. E a verdade, irmãos, ela não tem atalhos, ela não tem coisas como subterfúgios para querer maquiar. A verdade não é maquiada, a verdade ela é uma só. Ela não existe diferença. Aquilo que foi falado hoje é falado amanhã e será falado depois. É uma verdade. Por isso que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, porque Ele é a verdade. Enquanto a mentira, irmãos, ela não é igual à verdade. Ela vem na contramão da verdade, fazendo com que uma coisa é falada hoje, num determinado sentido, a mesma coisa naquele sentido é falado de uma outra forma no outro dia, ou no outro ano, ou depois de muitos anos, e a mesma coisa que foi falado se transforma depois de mais alguns anos, quando que na primeira vez aquilo que foi falado foi dito que era revelação, depois aquilo que foi falado já não era mais revelação, passou a ser um pensamento humano. Quer dizer que então houve uma mentira, porque eu disse que era revelação. Então seria mais fácil, para que pudesse haver uma correção, irmãos, uma reparação de erro.
Como assim, irmão? Se você fala que aquilo que você falou foi Deus que te fez saber, ou te mostrou, e de repente você muda aquilo para uma outra fórmula, você deve então de tomar uma decisão sóbria. Qual é a decisão? Arrepender e pedir perdão do erro cometido, para que você possa então dar continuidade no seu trabalho. Vamos supor, uma denominação que há muitos anos dizia assim: aqueles que não se batizarem nesta denominação, o Espírito Santo nos fez saber que não é considerado nosso irmão na fé, ok? Passam-se anos, a mesma denominação muda o seu discurso, dizendo: nós aceitamos o batismo de qualquer denominação e não podemos desfazer da outra denominação, porque também são nossos irmãos. Eu concordo plenamente com esse ponto de vista, com esta realidade, porque aqueles que são crentes em Yeshua, em Jesus Cristo, são irmãos, independente da sua liturgia, estando dentro de uma forma batismal, de uma crença, de uma doutrina cristã de amor e de misericórdia. Não há como, pode haver até alguma divergência, mas não há como eu negar que aquele não seja o meu irmão. Pode até haver algum pensamento diferente, porque nem todos os dedos da nossa mão são iguais, mas não é porque esse dedo é diferente desse que ele não faz parte do mesmo corpo, ou esse dedo é diferente desse. Todos fazem parte do mesmo corpo. Então, eu não poderia jamais dizer que foi Deus que me fez saber, porque daí eu estou envolvendo o nome de Deus, tomando o nome de Deus em vão. Isso eu admiro muito nos judeus messiânicos, nos judeus ortodoxos. E não sou judeu, sou cristão. E quando eu falo judeu também não quero dizer da religião, falo também do povo. Eu admiro porque muitos deles, não estou generalizando, eles levam com muita responsabilidade o tratar a respeito de Deus. Tanto é, irmãos, que nem o nome do Senhor Deus, mesmo alguns tendo esse nome em oculto, não falam, porque eles respeitam tanto aquilo que está escrito no mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que eles preferem chamar a Deus de acordo à necessidade do momento. Por exemplo, se eu estou precisando de misericórdia, como sempre falo, que sempre preciso, eu chamo Deus da misericórdia. E quem é o Deus da misericórdia? Para mim é o Deus eterno, que fez o céu e a terra. E quem é o Deus eterno? É o Deus clemente, que tem clemência do povo. E quem é o Deus clemente? O Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu não estou falando de um outro Deus, embora possa existir muitos deuses que não são deuses, mas o próprio Deus sabe que eu estou falando dele, porque ele conhece a minha consciência espiritual, o meu raciocínio e a minha crença nele. Então não precisou chamá-lo pelo nome, mesmo porque, se eu sou filho, jamais chamarei o meu pai pelo nome dele. Eu chamaria o meu pai, que Deus já levou, eu chamaria ele por pai. Se Deus é meu pai, eu não vou chamá-lo pelo nome. Eu vou dizer pai. O Senhor Jesus nunca chamou Deus pelo nome. Ele sempre disse: Pai nosso que estás no céu. Pai, eu creio que tu me enviaste. Eles têm que saber que tu me enviaste. Por isso eu oro assim: Pai, perdoa estes porque não sabem o que fazem. Vocês não veem em lugar nenhum o Senhor Jesus falar o nome de Deus, sendo que ele, por certo, com certeza, sabia o nome de Deus. Porém, ele não usou isso, porque ele cumpriu toda a lei. Foi com grande elegância, irmãos, vamos dizer assim, com grande submissão e elegância, cumpridor dos escritos sagrados. Então, irmãos, vejamos bem. Então, uma denominação, de repente, ela muda esse conceito e diz: não,
todos os que são das outras denominações, sendo batizados por imersão, agora também podem vir para o nosso meio, que são nossos irmãos, e lá também tem a salvação. Ora, então, essa denominação estava mentindo, porque há quase 100 anos, ou menos, ou mais, eu não quero falar nome de igreja nenhum aqui, ela, não digo a denominação, não estou culpando os membros, os frequentadores, mas estou falando a respeito da cúpula administrativa, certo, irmão? Qual o dever da cúpula? Se retratar diante do povo e dizer que aquilo que eles estavam fazendo não era revelação de Deus, porque se não houver uma retratação, aquilo passa a ser uma mentira. E agora eu pergunto, quem é o pai da mentira? Vocês já escutaram a leitura? Não fui eu que falei, eu jamais, irmão, como disse no outro vídeo, jamais vou chamar ninguém de filho do diabo. Outra questão, irmãos, você vai numa denominação e ali você ouve, como eu ouvi em algum lugar, dizendo assim, olha, aqui nós vamos tomar a ceia do Senhor em um único cálice. E eu ouvi, nunca será mudado porque Deus nos fez saber assim, isso não vai ser mexido nunca, porque nós somos, isso é inviolável. Eu escutei com os meus ouvidos. Chegou aí uma enfermidade, uma pandemia, e disse que foi Deus que mostrou, usou o púlpito, não sei se todos falavam igual, mas aquele falou, tudo bem. E eu creio que muitos falaram, disse que foi Deus. De repente, chegou aí uma enfermidade que obrigou a todos a, entre aspas, para dizer, todos entre aspas, né, a participarem naquela denominação em cálices individuais. Eu não estou aqui para denegrir a forma e conduta da denominação, mas estou aqui para fazer um questionamento. Por que que lá atrás foi falado que foi Deus que fez saber, e agora o mesmo Deus que fez saber, por causa de uma enfermidade, ele muda o seu sentimento? Vejamos, irmãos, Deus não fez saber nada. Aquilo foi o homem que achou que deveria ser assim, ou Deus fez saber e o homem temeu porque já não tinha mais a luz do Espírito Santo. Julguemos a nós mesmos. Mas eu pergunto, fica uma questão, houve ou não uma mentira? Julguem vocês mesmos, eu não estou julgando ninguém, irmão. Eu estou aqui para julgar. Se eu digo que foi Deus e de repente eu mudo, então não foi Deus. Se não foi Deus e eu disse que foi Deus, então eu menti. E quem é o pai da mentira? Se eu menti e o pai da mentira é o diabo, qual é o meu dever? Não é eu acusar o povo dizendo que, ou querer usar uma estratégia. É eu levantar e me corrigir. Por que não? Será que Deus não me perdoaria? Será que Deus não teria misericórdia de mim se eu levantasse e falava, olha, nós falamos que foi Deus e não foi Deus. Nós que achamos que deveria ser assim e agora temos que mudar. Ou se não, permaneça. Se foi Deus mesmo, permaneça naquilo que está. Porque se é Deus, nenhuma praga chegará na nossa tenda. Deus nos guardaria. Todavia, irmãos, foi levado aí já dessas duas comparações o nome de Deus em vão. E depois se condena aquele que está falando a verdade e dizendo que aquilo não era Deus. Então aquele que fala a verdade passa a ser chamado por aqueles que mentiram filhos do diabo. Então eles estão mentindo novamente, usando a mentira para combater a verdade. Então tenhamos cuidado, irmãos, com esses tipos de doutrinas,
até vocês mesmos que são pessoas que visitam as denominações, examinem as Escrituras. Nós não estamos aqui denegrindo ninguém, mas estamos aqui dando um conselho para que vocês possam entender que o pai da mentira é esse fulano, que não vou nem repetir o nome dele, certo, irmãos? E a verdade está em Jesus Cristo. Se a verdade está com você, você não precisa ter medo. Se você cometeu um erro, mentiu, falou alguma coisa que não devia, não quer dizer que você vai ser condenado, a não ser que você permaneça no erro. Mas se você se reconciliar e se humilhar, você tem sim o direito dado por Deus de receber o perdão. Porque diz a palavra de Deus: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas novas e grandes que tu ainda não sabes. E se nós clamarmos a Deus e buscarmos de Deus a misericórdia, diz a palavra que a misericórdia triunfa no juízo. Mas se pela arrogância da nossa posição ou da nossa colocação diante daquele público, nós acharmos inatingíveis e deixamos assim mesmo para cair no esquecimento dos homens até cai, porque o homem, sua mente é limitada, mas o esquecimento de Deus, será que Deus se esquece? Então, irmãos, temos que ter cuidado quando vamos usar o nome sagrado ou usar as coisas sagradas. Se eu errar, eu procuro corrigir. Não há vergonha nenhuma em engatar uma marcha ré e pedir perdão. Mas o que não se pode, irmãos, é nós falarmos que foi Deus, sabendo que não foi, e depois trocarmos o mandamento dizendo que foi Deus de novo, sendo que lá na frente Deus falou de um jeito e agora fala de outro. Aí você vai me dizer, mas no Velho Testamento também houve assuntos que hoje não se praticam no Novo. Irmão, não há comparação sobre isso. Na antiga aliança se vivia um tempo diferente de hoje. Nós estamos dentro de uma misericórdia, nós estamos dentro de um caminho de misericórdia, nós estamos caminhando, nós que somos cristãos, confiamos na misericórdia, não confiamos mais em holocaustos, em sacrifícios, que noutrora era necessário serem feitos, porque Yeshua, Jesus Cristo, ainda não tinha vindo. Aqueles que ainda estão lá nesses antigos costumes é porque ainda não chegou ao conhecimento da verdade. Enquanto não lhes chega o conhecimento da verdade e não lhes são abertos os olhos, nós não podemos julgá-los, porque eles estão fazendo o possível para agradar a Deus da forma que eles aprenderam. Mas a nós, que já nos foi dado o conhecimento da verdade, devemos praticar a verdade. Se nós erramos, temos através da verdade um advogado que se chama Jesus Cristo, que intercede por nós junto ao Pai. Mas se nós nos colocamos numa posição de superioridade, achando que nós não podemos jamais mostrar para o povo que nós erramos, porque nós achamos-nos irrepreensíveis, nós estamos pecando novamente, porque o único irrepreensível é Jesus Cristo. Ou vocês acham que nós somos perfeitos? Se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui mais. Então, irmãos, outrora, uma denominação, você tem que saudar com o ósculo, porque sem a saudação do ósculo é doutrina, Diz que é doutrina, se não saudar com o ósculo, está fora da doutrina. Eu não acredito que o ósculo seja uma doutrina, mesmo porque eu já estive em Israel e sei que todo o povo, Jerusalém, tanto do lado oriental como do lado ocidental, eles têm o costume de se oscularem. Eu acredito sim que é um ato bonito, um ato de amor, um ato de união, porém, quando é feito de um coração sincero, porque não adianta eu oscular o meu irmão e dentro do coração está cheio de ódio. Então, se você disser que o ósculo
é uma doutrina, você está se enganando a si próprio. Porque o Senhor Jesus não disse em lugar nenhum que tinha que se saudar com ósculo para ser salvo. Ele disse: todo aquele que crer em mim e for batizado será salvo. E se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, na Assembleia de Jerusalém, não está escrito no rito mosaico que nós tínhamos que nos oscular para ser salvos. É pecado oscular? De forma alguma. É um ato bonito. Quantas vezes eu falo aqui, um ósculo santo para todos. Não há nada demais, irmãos. É que nos países do Oriente Médio é costume se saudar com ósculo, até nas ruas, irmão. Para quem já foi lá sabe muito bem disso. E em adotar o ósculo dentro de uma denominação também não é pecado algum, não está transgredindo, irmão, de forma alguma. Mas eu não posso afirmar que é Deus e depois de um determinado tempo eu falar que não é mais Deus, que não pode mais, faz quem quiser. Então não foi Deus. Porque quando é Deus, permanece. O que é de Deus não se muda. Existe uma imutabilidade no processo de salvação que está em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach. Esta imutabilidade demonstra a verdade. A verdade não muda. A mentira se transforma de uma forma, quando ela traz benefícios para alguém ou por alguma instituição. Mas a verdade não, a verdade é uma só. Doa aonde doer. Se foi Deus, é Deus e sempre será Deus e não tem como mudar. Agora eu pergunto, quem é o filho do diabo nessa história toda? Eu não vou chamar ninguém, mas cada um tem a sua própria consciência e cada um deve julgar segundo a sua própria consciência. E se a tua consciência te condena, maior é Deus do que a tua consciência. Ainda há tempo, sim, de se reconciliar, não apenas com Deus, mas se for o caso, reconciliar com o povo. Porque o povo que não tem a instrução bíblica, que aquele que está na frente orientando o povo ensinou, ele pode ter a sua mente cauterizada e acabar perdendo a sua fé e até mesmo sendo levado para caminhos diferentes. Irmãos, vejamos bem quem é o pai da mentira, quem é que está praticando a mentira. Se eu chegar aqui e falar, olha, tal denominação fez isso, agora está fazendo isso, está errado. Fez aquilo, está fazendo aquilo, está errado. Eu estou criticando ou estou tentando ensinar porque houve falha no ensino dentro da instituição? Se eu amo as almas, eu tenho que lutar por elas. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele foi lá no templo e pessoalmente falou com os sacerdotes o que eles estavam errando. Ora, se era para deixar como estava, ele não iria lá. E ele mesmo disse que nós seríamos perseguidos. Por quê? Ele falou, se perseguiram a mim, hão de perseguir a vós. Por quê? Porque ele falava a verdade e nos ensinou também. E disse, falai a verdade e a verdade vos libertará. Somos todos verdadeiros? Não. Se eu falar que eu sou 100% verdadeiro, eu estou cometendo uma grande mentira. Por quê? Porque não existe homem 100% verdadeiro, irmão. Só Jesus Cristo. Nós erramos todo momento. Por isso que existe a oração, o perdão, o jejum, o arrependimento. O dia que nós temos que nos humilharmos mais e cada vez mais nos humilhemos debaixo das potentes mãos de Deus. E cuidado para não chamar os outros, sendo que nós temos que reconhecer aonde nós erramos para poder corrigir os nossos erros. O verdadeiro líder é aquele que demonstra não só a sua liderança,
mas principalmente a sua humildade de considerar o seu erro. Ele jamais será, irmãos, desacreditado, porque ele reconheceu o seu erro e pediu perdão. Disse: nós erramos, não era para ser assim e nós fizemos assim, mas vamos tentar, pelo menos vamos tentar melhorar de agora para frente. Os irmãos estão entendendo? Não chamei ninguém de filho do diabo, vocês julguem. Agora eu vou ler de novo o versículo. Aqueles discípulos, aqueles judeus que estavam ali, aqueles homens que estavam ali, fariseus, queriam matar o Senhor para satisfazer o desejo do seu coração, porque eles eram homicidas. Agora você diz que prega a palavra da vida, mas quando alguém vai pedir perdão por algum erro, você isola aquela pessoa, joga ela fora, discrimina e espiritualmente aquela pessoa vem a morrer por causa do teu desprezo. Você cometeu um homicídio espiritual. Como fica a tua alma nessa situação? Não seria melhor você tentar fazer como os médicos fazem? A pessoa, às vezes o coração até parou de bater, eles vão lá fazer uma massagem cardíaca, enfim, para aquela pessoa voltar a viver. E se for o caso, até mesmo tentar medicar aquela pessoa para que ela se restabeleça? Ou é mais fácil jogá-la fora e ela vir morrer? Quem faz isso, irmão? É a verdade ou é a mentira? Quem mata é homicida e pratica a mentira? Por quê? Porque o diabo é homicida e mentiroso desde o princípio. Então tenhamos cuidado, irmãos, no que falamos na frente do povo. E se for preciso, reconciliemo-nos, porque temos todos nós defeitos e erros. E aqui fica, irmãos, não um ataque a ninguém. Pelo amor de Deus, não tenham isso como um ataque, mas tenham isso como um ensinamento espiritual, porque há tempo de nos arrependermos, cada um de nós. Eu também. Por quê? Não sou melhor do que ninguém. Queremos só uma coisa: entrar no céu. E o desejo que temos é que você, tua casa e a tua denominação possa entrar também. Então não seja você um exclusivista e não concorde com o erro que você mesmo criou e agora tem vergonha de desfazer. Não tenha vergonha de ser verdadeiro. Tenha vergonha de maquiar a mentira com uma falsa verdade. Toda a glória e honra seja dada ao Eterno. Shalom e a paz de Deus.